Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 35, que diz: Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Bom, meus amados, vimos aqui então que Filipe ele se aproxima da carruagem do eunuco etíope, oficial da rainha de Candace, um tesoureiro, que estava lendo uma passagem do profeta Isaías, a saber, Isaías 53, versos 7 e 8. E, numa conversa rápida com esse eunuco, ele pede para que Filipe explique sobre quem era aquela passagem. E, obviamente, Filipe logo faz a associação daquela passagem, daquela profecia das Escrituras, com o Messias Jesus Cristo. Ou seja, queridos, ao longo de séculos, na verdade milênios, desde a queda no Éden, Deus sempre disse que o problema da humanidade, a sua maldade, a sua perversidade, o seu pecado, o próprio Deus daria uma solução. Ele enviaria um Salvador. É impressionante como as pessoas perderam essa noção. Porque geralmente, quando as pessoas pensam em pecado, pensam num Deus irado, num Deus esbravejando, um Deus furioso, um Deus querendo destruir todo mundo, jogar todo mundo no inferno. Quando desde o primeiro momento, a atitude de Deus foi: eu providenciarei uma solução. Eu salvarei vocês. Eu vou perdoar, e de uma maneira muito especial. De uma maneira maravilhosa, eu providenciarei uma salvação tão maravilhosa que deixarão todos vocês conhecendo que eu realmente os amo. Como a palavra de Deus nos diz, Deus demonstrou o seu amor. Ele demonstrou o seu amor dando-nos o seu Filho, dando a vida por nós quando ainda éramos pecadores. Então isso já mostra o caráter de Deus, que diante dos nossas mazelas, dos nossos pecados, a atitude dele não é pisar, né? Ele não pisa a cana quebrada e ele não apaga o pavio que fumega. Ele olha para um doente e não quer lançá-lo na cova, ele quer curar o doente, o que é óbvio. Você vê como a gente precisa conhecer o caráter de Deus, porque quando uma pessoa pensa em um Deus irado, um Deus vingativo, um Deus que fica como um policial olhando a pessoa, querendo procurar defeito, ó, tô vendo você pisar na bola, vou te castigar, vou te punir, vou te lançar maldições. Isso é uma blasfêmia contra a bondade maravilhosa de um Deus que morre na cruz por nós, que é espancado, torturado, humilhado, e morre uma das piores mortes que existem por nós. E as pessoas querem colocar nesse rosto doce e gentil de Deus o rosto de um Deus furioso, colérico, vingativo, cruel. Não, faça-me o favor. Coloque esse tipo de característica no diabo. Aí sim, não em Deus. É uma blasfêmia pensar assim quando Deus, ele de si anuncia o que Filipe está dizendo aqui, boas novas. O que é boa nova? É uma notícia excelente. Olha, eu tenho uma notícia espetacular para te anunciar. De que Deus ofereceu para nós perdão gratuito e pagou por todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Pagou por quê? Pagou porque ele estava querendo cobrar? Não, para que ninguém nos acuse, jamais. Como Romanos nos diz, o apóstolo Paulo no livro de Romanos. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem intentará? Se alguém levantar, eu vou acusar o pastor Rom, vou acusar o Rafael, vou acusar a Joanice de tal ou qual pecado. Ah, é? E o texto continua: é Deus quem os justifica. Ninguém pode intentar acusação contra nós. Nem o maior acusador, que é o diabo, a palavra diabo quer dizer acusador, aquele que acusa. Ele não pode acusar, por quê? Porque está tudo pago na cruz. Está consumado.
Estamos completamente limpos de toda culpa, porque ele levou sobre si a nossa culpa. Qualquer eventual punição que poderíamos ter, ele levou sobre si. Então estamos perdoados, limpos e totalmente zerados, porque ele nos oferece esse perdão gratuito. Então, o que Felipe oferece? O que ele anuncia àquele etíope? As boas novas de Jesus. E ele pregou Jesus, né, queridos? Que é o que todo ministro do evangelho deveria pregar. Pregou Jesus. Como Jesus também pregava, lá em Lucas 24, depois da ressurreição, ele diz que, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, a gente lê as Escrituras, a gente busca na palavra de Deus aprender o quê? Como ter sucesso, como ter fama, como ter jatinhos particulares ou casa na praia. Não. As Escrituras é para nós aprendermos sobre Deus. Hoje isso parece assim uma novidade assim espetacular. Nossa, nunca ouvi falar disso. Quer dizer que a Bíblia é para aprender sobre Deus. Quer dizer que a gente vai à igreja para aprender sobre Deus. Hoje isso é uma novidade assim espantosa, né? Porque hoje as pessoas não vão nem à Bíblia, nem à igreja para aprender sobre Deus. Vão lá para aprender os 7 passos para o sucesso, os 10 passos para multiplicar a riqueza, essas coisas. Né? É um desvirtuamento completo. Quando a grande proposta do Evangelho, é claro que o Evangelho nos ensina a viver. Só que o alvo principal dessa busca é nos aproximarmos de Deus. É conhecermos o nosso Pai, conhecermos a nós mesmos, à luz da verdade do Evangelho, conhecermos a nossa destinação e a nossa vida com Ele, nós sermos transformados à sua imagem e semelhança, nós sermos imitadores de Cristo. E para sermos imitadores de Cristo, obviamente, precisamos saber quem é Cristo. Nós precisamos aprender sobre Ele. Como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, enquanto os judeus pedem sinais, pedem milagres, pedem demonstrações celestiais, e os gregos buscam sabedoria, né? Buscam coaches, buscam conselhos para a vida. Ele diz: nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E esse aqui é um objetivo do canal: pregar a Cristo crucificado, o Cristo que venceu, o Cristo que nos dá a vida, que nos dá o perdão. Se não bastasse, ele ainda repete algo similar no capítulo 2 de 1 Coríntios. Ele diz: eu nada me propus saber entre vós, nada, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Estão vendo a diferença de um apóstolo verdadeiro dos apóstolos falsos que há por aí? Olha o que um apóstolo verdadeiro prega: eu decidi saber entre vós nada a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Por quê? Porque a verdade está em Jesus, queridos. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós queremos saber um caminho correto, bom e saudável e maravilhoso para uma vida bela, o caminho é Cristo. Se a gente quer conhecer a verdade real a respeito de Deus, a respeito da realidade, a respeito da vida eterna, você olhe para Cristo. Você quer saber como ter uma vida e vida em abundância? Olhe para Cristo. Os profetas pregavam sobre o Cristo que viria. Os apóstolos pregavam sobre o Cristo que veio. Jesus pregou ele, o Messias que estava ali. Então, todas as Escrituras apontam para Jesus. Desde o Antigo Testamento, apontando para o Cristo que viria, tanto o Novo Testamento apontando para o Cristo que veio e os Evangelhos mostrando o Cristo que estava ali entre eles. O próprio apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 3, o que para mim era lucro, todos os ensinamentos que ele havia tido nas escolas rabínicas, nos ensinos que ele havia aprendido como fariseu, devoto que ele era, o apóstolo Paulo diz, o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero
tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Olha quem realmente entendeu, queridos. Uma pessoa super culta, de uma cultura vasta, como o apóstolo Paulo, sabia várias línguas, conhecedor da filosofia grega, conhecedor dos escritos rabínicos, das escrituras, de tudo. Ele diz: olha, eu considero tudo isso como perda, se eu for comparar com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Agora, hoje em dia, nas igrejas se prega psicologia, se prega conselho, se prega, enfim, conselhos de coach, conselhos de como ficar rico, de como administrar isso ou aquilo, etc. Quando, olha, tudo isso, se comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo, já é muito pouco. E o apóstolo Paulo ainda continua. Olha, ele falou: eu considero como perda, e agora ele ainda vai além. Ele vai até, talvez até longe demais. Se é que podemos dizer assim, ele diz: eu considero isso como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Ou seja, todos esses conhecimentos, se for comparado, não é que esses conhecimentos são inúteis. Eles são úteis, são proveitosos, são muitos maravilhosos. Agora, se você for comparar qualquer coisa a Cristo, queridos, aí muda. Você pode ligar uma lanterna mais forte do mundo. Ela tem luz. Agora, compara-se ao Sol, se você estivesse, né, a 5 quilômetros do Sol. Não tem como comparar. Então, ele é essa luz, ele é o sol da justiça. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O maior conhecimento maravilhoso para nossas vidas. É a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. E é o que temos procurado aqui pregar e aprender juntos. Então vamos aprender com Ele todos os dias, para que a nossa vida ganhe uma nova estrutura, ganhe força, ganhe coragem, ganhe determinação e o nosso viver seja um viver lindo em Deus, em Cristo, fortalecidos por essa boa nova que transforma. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.